Contraponto está começando agora e este é o programa em que nós vamos fazer a retrospectiva do ano de 2014, para a gente voltar aqui a discutir aquilo que foi importante nesse ano tão cheio de novidades. Zé Luiz, tem muita coisa para falar sobre 2014, né? Foi um ano intenso, especialmente no Brasil, onde nós tivemos um ano de Copa do Mundo e eleições. Pois é, acho que foi um ano intenso, importante, né? As eleições, não só as eleições do Brasil, tivemos eleições na Bolívia, eleições no Uruguai, né? Aí um monte de coisas acontecendo no finalzinho de 2014, né? Bom, acho que a gente pode começar com a questão da Copa do Mundo, porque ela está de alguma forma ligada também ao ano eleitoral, né? A gente teve aqui esse fenômeno futebolístico que mexeu muito com a economia do país, mexeu também com os movimentos sociais, com as manifestações sociais e com a política, né? O resultado que tem um impacto para o governo, que tinha como desafio concluir uma Copa do Mundo aqui no Brasil, e também uma repercussão na oposição. Como que você avalia essa Copa do Mundo aqui no Brasil, sem falar do resultado? Acho que a gente pode evitar o resultado. Não precisa falar da tragédia que foi o resultado, né? Nossa seleção mal montada, né? E tudo, mas, enfim. A gente já fez um programa, né? Com maior detalhe, a gente comentou a Copa do Mundo, os efeitos políticos e etc. Eu acho que foi, em termos de organização, eu acho que foi um sucesso, né? Nós tivemos a Copa do Mundo, que bateu o recorde de sedes, foi a Copa onde mais sedes teve. Nós tivemos aí várias cidades, né, do Brasil, né, que receberam jogos. Do ponto de vista desportivo, a gente já comentou, não foi tão bom assim, mas a imagem, né, o que fica, né, depois, eu acho, da imagem do país, como capaz de organizar um grande evento como esse, tudo, eu acho que foi uma E o Brasil positiva, fica com o né? desafio de todos os países que recebem grandes eventos desportivos, que é o legado, né? O legado da Copa, o que nós vamos fazer com esses estádios, enfim. Como a gente vai lidar com o pós-Copa, né? E aí vem, então, na sequência, né, uma eleição no Brasil que mexeu com os sentimentos de todo mundo. O que teve de diferente nessas eleições, né, tão polarizadas? E eu acho que uma coisa que a gente pode levantar aqui é a que a gente pode atribuir essa divisão do país entre apoiadores da Dilma e apoiadores da oposição. E aí eu vou colocar aqui o próprio Aécio, né, para quem converge essa questão no segundo turno, mas a eleição foi muito movimentada bem antes mesmo dela ocorrer, com a morte de um dos candidatos, o Eduardo Campos, o que modificou o cenário eleitoral, né? Então essa eleição foi dramática. Foi uma eleição polarizada, né? Eu acho que se repete aqui no Brasil agora algo que a gente tem visto na América Latina, como aconteceu na Venezuela, na Bolívia, Equador, etc., onde toda a oposição, né, desde alguns partidos até que se diziam, ou que se dizem de esquerda, né, e a direita, a centro-direita, a extrema-direita, a grande mídia, todos se unindo contra o projeto que foi do governo Lula, governo Dilma, o projeto do PT e de partidos que participaram da construção desse projeto no país. Então a gente teve uma polarização. Essa polarização foi incentivada muito pela grande mídia, pela imprensa, né? E que traz eu acho que isso é muito ruim, porque as pessoas começaram a se estranhar, teve violência, agressões verbais, em alguns casos agressões físicas, né? E que ainda continuam. E talvez uma coisa equivocada é imaginar que o Aécio tenha saído como sendo uma grande liderança da oposição, que não é. Na verdade, é o que sobrou para todos apoiarem como sendo uma proposta anti-PT. Então, na verdade, você tinha de um lado o PT e do outro lado o PT e um projeto, com alguns partidos que apoiam o PT, e do outro lado todo o resto, né, anti-PT. E o que sobrou para ser o anti-PT foi o Aécio. Mas logo depois das eleições a gente viu que o Aécio não tem essa força para aparecer como uma liderança que vai continuar, né? Talvez essa oposição vai criar aí outra liderança que possa comandar esse projeto contra o projeto popular do PT. Bom, eu avalio que essa eleição foi uma eleição de derrota da Marina, eleitoralmente, porque ela era uma candidata que, na verdade, o Eduardo Campos, né, era para quem a gente projetava que chegaria se houvesse um segundo turno com a Dilma, e com a morte dele, a Marina Silva assumindo
a posição de candidata da oposição, sai derrotada e muito enfraquecida e muito provavelmente tenha contribuído para isso a posição ou a falta de posição do partido, né, em temas tão polêmicos e que também polarizava a sociedade, e aquela demonstração de vulnerabilidade em termos de posição política, posição ideológica, social da Marina, eu acho que foi a grande derrotada aí dessa campanha eleitoral. Eu acho que a população estava buscando alguma coisa nova, né? Uma parcela da população estava buscando alguma coisa nova, uma liderança nova, um projeto novo, um discurso novo. E viu em um momento inicial a Marina essa possibilidade. Mas depois ela foi se afundando em contradições, em posições conservadoras em alguns aspectos, onde então as pessoas migraram rapidamente para a única possibilidade de oposição naquele momento, que era o Aécio. Mas o Aécio chegou a ter 14%, ele foi despencando, né? E depois, com as contradições gritantes da Marina, falta de assumir de compromisso, algumas posturas conservadoras, a vinculação a algumas posturas religiosas conservadoras ou até mesmo fundamentalistas, fez com que de novo esse eleitorado migrasse para Aécio como sendo um voto anti-PT, né? Não tanto um voto pró-Aécio, mas um voto anti-PT. Bom, eu acho que como um reflexo das manifestações de julho de 2013, Copa do Mundo e eleições, a gente tem 3 grandes temas que estão na pauta, na agenda do Brasil, decorrentes dessa sucessão de eventos. Uma é a de regulação de meios, a constituinte exclusiva, né, que é um dos resultados, e o decreto de participação popular. Isso. Então, eu acho que agora essa polarização de apoiadores do projeto, que é governo ainda, né, que vai continuar sendo governo, e dos seus opositores vai se dar em torno desses 3 temas aí. Isso. Acho que são os 3 temas de 2015. Isso, eu gostaria de lembrar ao telespectador que nós gravamos programas sobre esses 3 temas. Nós temos aí 2 programas que nós comentamos, o plebiscito constituinte, a necessidade da reforma política por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte temática, né, exclusiva. Gravamos a respeito da mídia, mais de um programa, né, a respeito da necessidade de regulamentação da mídia para a democratização da mídia. Regulamentação é democratização da mídia. E o telespectador pode encontrar esses programas, né, no site da TVC e aí aprofundar nessas questões que vão ser, sem dúvida, as questões centrais para o debate no ano 2015. Bom, ainda falando de Brasil, eu acho que a gente vai dividir o programa assim. Nesse primeiro bloco nós vamos falar um pouco do que aconteceu aqui, depois a gente faz um giro pelo mundo. A gente pode inserir aí como temas importantes, temas relevantes de 2014, a conclusão dos trabalhos da Comissão da Verdade, né? A falta de água que entrou na pauta também, na agenda da política e da mídia também, que colocou essa questão sempre como um divisor, falar um divisor de águas é uma piada, né? Uma piada pronta. Mas em relação... Um divisor sem águas. É um divisor sem águas, exatamente, né? Das condições ali, da política no estado de São Paulo, que foi talvez quem mais sofreu com essa questão. E ainda... No Brasil, uma questão também que também não saiu da agenda é a Operação Lava Jato, que eu acho que revela um esquema que faz parte de um sistema político que engata com o outro tema, que é o da reforma política e a discussão dessa reforma por meio da Constituinte exclusiva. Então, eu acho que essas questões que não saíram da mídia, né, especialmente no final de 2014, são importantes e marcam o ano de 2014. Isso. E eu acho que nessas questões a gente pode ver um padrão da grande mídia na abordagem desses temas, né? Há algo que está sendo propositalmente encoberto atrás dessas discussões. Primeiro, a falta de água em São Paulo. Não é uma questão, um problema da natureza. Né? Não é um problema da natureza, é um problema da ação, né, das pessoas, da civilização humana, né, capitalista, ultraconsumista, sem planejamento, etc., sobre a natureza. Especialmente, né, Zé Luiz, quando a gente pensa em termos de consumo pelas pessoas e o consumo pela indústria. Isso, né? Então, isso é um dado fundamental. Se houvesse uma economia, ou seja, apelar para uma economia do consumo de água, para esse consumo individual, o consumo das pessoas, o consumo das residências, né, é uma piada perto do que a indústria consome de água. Por exemplo, as mineradoras, que elas precisam de água para poder movimentar essa máquina que é a indústria. E isso não é dito da maneira que deveria ser dita, né?
A gente pega as pessoas consomem cerca de 5%, a indústria consome 95% da água. Né? Para transportar minério, está utilizando água, porque é mais barato. Então, isso são coisas que têm que ser ditas. Né? Essa falta de cuidado com a natureza e com as pessoas, tem mais gente, tem crescido a população, etc. E outra coisa, né, que essa onda de privatizações, essa lógica privatista que desmonta a possibilidade de um planejamento macro que só pode ser feito pelo Estado, um planejamento público, de políticas públicas de investimento. É muito interessante e sintomático. E eu gostaria que o telespectador prestar atenção nisso, porque você pegar... Antes você falava de falta de água no Nordeste, né? A seca, a falta de água, não se fala mais. Houve investimento, principalmente do governo federal, né, com relação a essa questão, entre várias outras questões. E a falta de investimento e planejamento em São Paulo. Isso também não é colocado. Há ali opções políticas de planejamento público ou de privatização, né, de preocupação com investimentos públicos para o bem-estar das pessoas, ou então só com a lógica do lucro, do aumento da circulação de dinheiro, enfim. Né? Essas coisas não são colocadas, essas coisas não são ditas. E aí eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa discutir com relação à Petrobras, né? Que a operação, inclusive, chama Lava Jato, né? Lava Jato, está faltando água para lá. Uma outra piada pronta. A Petrobras, que isso não é dito, né? Que é o desserviço, é o absurdo que essa grande mídia, as grandes redes de TV, né, e grandes revistas, né, fazem ao país ao desmontar, ao destruir sistematicamente, diariamente, a maior empresa brasileira, que é a Petrobras. Uma coisa é você, olha, quem roubou, houve corrupção, vamos avaliar, vamos investigar, vamos processar, se for o caso punir, se tiver provas, etc. Isso é uma coisa. Agora, diariamente, destruir a imagem de uma empresa poderosíssima e importantíssima para o Brasil como a Petrobras é um desserviço dessa mídia, é irresponsabilidade dessa mídia. Por quê? Porque não é dito, mas existe atrás da destruição sistemática da Petrobras, né, interesses no pré-sal, que envolve muito dinheiro. E de empresas que são empresas estrangeiras que veem na forte Petrobras, né, uma barreira para os seus interesses financeiros. Isso não é dito. Né? Essa grande mídia, né, ela é antinacional, ela é contra o povo brasileiro, ela é contra os interesses nacionais. O que ela está fazendo ao destruir sistematicamente a Petrobras é ir contra os interesses do Brasil, e a gente precisa reagir a essa coisa. E nisso, o ano de 2014 foi marcante, especialmente porque toda essa movimentação foi muito utilizada no processo eleitoral. Né? Sim. E aí com um monte de calúnia, mentira, que a gente já viu, né? Inclusive uma revista lançando na véspera da eleição um número, né, falando o que é crime, né, acusando sem ter provas. Não pode fazer isso. Isso não é liberdade de imprensa, não. Bom, foi o que a gente disse aqui exaustivamente, né, no programa. Bastante sobre isso. Exatamente. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouco o Contraponto volta para continuar essa retrospectiva de 2014. No segundo bloco nós vamos dar um giro pelo mundo e discutir um pouco do que foi importante em 2014. Quando você compra um DVD ou um CD pirata, não é só o artista que perde. O problema são os outros. O compositor que não ganha, o técnico de estúdio que perde o emprego, o afinador, o produtor musical, o vendedor de loja, todo mundo perde. O talento é original do Brasil, o respeito ao talento também é. Compre produto original, isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema, Ministério da Justiça, Brasil, um país de todos. Contraponto está de volta e esse é o programa de retrospectiva do ano de 2014. No primeiro bloco, nós falamos sobre os temas que estavam na agenda
no Brasil em 2014 e agora a gente vai fazer um pouquinho um giro pelo mundo para saber o que foi notícia internacional e que afeta a vida da gente. E vamos começar por eleições, a gente falou de eleições no primeiro bloco, boas notícias. Nós tivemos eleições importantes no Brasil, na Bolívia, no Uruguai, teve eleição pelo mundo inteiro. E a gente teve também plebiscito importante, né? Um plebiscito na Escócia, que não foi o resultado que a gente imaginava, tamanha a manifestação pela independência da Escócia em relação ao Reino Unido, e o que certamente afetou o movimento separatista da Catalunha. Né? Então, acho que eleições, movimentos separatistas, nós temos muita novidade. Tivemos novidades em 2014. Quando eu falei em boas notícias, eu pensei na Bolívia e no Uruguai. Né? Mas nem sempre são boas notícias pelo mundo afora, não. E não são boas notícias para todo mundo também. Também não. A gente achou boa notícia a eleição da Bolívia e do Uruguai, mas nem todo mundo ficou satisfeito. Na Bolívia vence o Evo Morales, que venceu em todos os departamentos da Bolívia, venceu em tudo. Um país vem crescendo a 6% ao ano. E aquelas pessoas vão criticando, falando, é uma ditadura, que é uma estupidez falar uma coisa dessa. Talvez seja o país hoje com a mais pujante e forte democracia, o caso da Bolívia, do Estado Plurinacional da Bolívia, com crescimento econômico e reeleito o governo Evo Morales, que é o governo que vai ser responsável pela implantação de todo esse projeto de respeito à diversidade, de inclusão social, né, que representa o Estado Plurinacional da Bolívia. Na mesma linha, uma boa notícia, que é a continuidade do governo, né, de esquerda no Uruguai, com a candidato do governo do ganhou Tabaré a eleição. Vasquez, né, que é o candidato que dá sequência ao governo, né, do nosso querido Mujica, né, sensacional, talvez uma das grandes, para mim hoje a maior expressão política, né, o maior personagem político do globo, um exemplo de político sério, honesto, sensível, né, que simples, né, que é o Mujica, presidente do Uruguai, que cedeu seu lugar agora para o Tabaré Vázquez, que já foi presidente antes e que continua. Agora, da Europa as notícias não são tão boas, a gente tem um crescimento da extrema-direita, do conservadorismo, da intolerância, né? Eleições vão apontando para esse caminho e o caso que você mencionou da Escócia, né? Que infelizmente, bom, a gente falar infelizmente, né? Por que seria, né? Infelizmente, mas seria a proposta de uma Escócia livre, independente, com um projeto social mais avançado contra esse projeto neoliberal que está no poder na Inglaterra. Talvez, né, a em gente Londres. considere esse resultado uma derrota, porque havia uma mobilização muito grande em torno dessa independência. Isso. E o que acabou acontecendo foi uma pressão do poder econômico, né, uma pressão de Londres, com ameaças que teriam uma repercussão econômica muito grave, né, na Escócia, e que favoreceu a manutenção da Escócia no Reino Unido. Venceram com a ameaça, né? Isso venceram com a ameaça. Porque no final a população estava bem dividida, na verdade o temor, né, é o temor econômico de perder as prevaleceu o medo, né? Aquilo que a gente tanto repudia em processos eleitorais, prevaleceu o medo. Apesar do sentimento, do desejo de ter autonomia, o desejo de autodeterminação, prevaleceu o receio de uma crise econômica, né, pela pressão e pelas retaliações prometidas de Londres. E aí eu acho que nessa sequência entra a questão da Catalunha, né, e que a gente tem que ter muito cuidado nessas análises, né, porque ao mesmo tempo que a gente defende, né, as autonomias, a descentralização radical, a diversidade étnica, etc., né, esses nacionalismos eles podem levar também para o caminho da intolerância, né? Hoje na Europa a gente vê isso. Há movimentos nacionalistas, né, que são contra a diferença, contra a diversidade, são xenófobos, são contra os muçulmanos, etc. O islamismo, a presença do Islã na Europa, que é muito grande hoje. E, por outro lado, também representa diversidade, diálogo, tolerância. Agora, esse mesmo discurso pode servir a dois senhores. Recentemente, eu estava conversando com o professor Rubem Dalmau, né, professor da Universidade de Valência, e valencianos e catalães são primos, né, falam um idioma que é quase o mesmo, quase a mesma coisa, e ele dizia que a liderança da Catalunha, embora a gente tenha todo um simbolismo da nova bandeira da Catalunha, independente, e a gente fala independente socialista, como a Escócia, independente socialista, mas há uma liderança de direita conservadora que também interessa
essa independência da Catalunha para manter porque o dinheiro na com a Catalunha independência, e não claro, repartir com a Espanha. com a né? independência, certamente que passaria a haver uma disputa interna. Sim. Então, hoje eles têm um inimigo em comum, que é o resto do país. Né? Depois de se livrarem do inimigo comum, Aí certamente volta, que haveria essa disputa. E aí ela lembrar seria que são dois transportada. projetos completamente diferentes. Um projeto de esquerda, solidário, etc. E um projeto de direita, egoísta, concentracionista de riqueza, que não quer repartir com o resto da Espanha, etc. E daí eu sempre lembrando, talvez a solução para isso seja a experiência do Estado plurinacional construído na Bolívia, que ajuda a essa convivência do diverso, né, construindo espaços comuns, sem egoísmo. Né, mas E que a gente tem programas também do Contraponto gravados sobre o Estado plurinacional e sobre um movimento, né, chamado de Novo Constitucionalismo Latino-Americano, também você pode encontrar aí na internet. E a gente tem um simbolismo disso aqui no cenário do nosso programa, que é o Relógio do Sul, né, que compõe aqui o nosso cenário, que é o relógio dito invertido, mas que na verdade né, a ideia, a proposta... Que funciona na lógica do Sul. Que funciona na lógica do Sul, girando para o sentido oposto ao do relógio do Norte. Lembrando assim, brevemente, nós também gravamos um programa sobre o relógio do Sul, explicando o relógio do Sul, mas você pode começar, por exemplo, pelo movimento, pelo magnetismo, pelo movimento do vento, pelo movimento da água. Né? Se repararem, a água no hemisfério sul, ela desce, ela faz o redemoinho num sentido, né? No hemisfério norte ela faz o redemoinho no outro sentido, e na linha do Equador a água desce sem redemoinho. Ou seja, o planeta funciona de formas diferentes no norte e no sul, mas nos é imposto sempre a perspectiva do norte, a visão do norte. Está aí esse simbolismo do relógio do sul, mas veja o nosso programa lá sobre esse tema. Que também é um evento de 2014, também marca o ano de 2014. Isso também é um evento. Né? Bom, ainda que na perspectiva internacional, a gente tem guerra na Ucrânia. Pois é, essa guerra na Ucrânia, ela é um tema assustador. Teve gente até já prevendo, escrevendo artigos, falando em terceira guerra mundial, é por aí que o mundo vai começar a acabar. Eu não acho, não. Mas, sem dúvida, é complicado, é muito delicado. Porque o que está acontecendo? Desde o fim da União Soviética, que a União Europeia e Estados Unidos, OTAN, né, OTAN, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, vão avançando no espaço histórico que era o espaço histórico de controle russo, que foi do Império Russo. Vamos falar etc. de controle, vamos falar área de influência. Tá. Pensando no mundo bipolar, né, a gente tinha duas grandes potências e cada uma com seu espaço de influência. Né? Pode ser, sim, lá. Vamos quiser, pensar em controle, assim, não é mandava, exatamente né? isso. Moscou mandava e tanto, mas tudo bem. A gente vai pegar, se a gente pegar o que era ali a União Soviética, tinha o que se chamava a Cortina de Ferro. Né? Polônia, Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia e aí começava a chamada Europa Ocidental, com alguns países neutros aí no meio, Áustria, Suíça, né, Liechtenstein. O que acontece? Com o fim da União Soviética, a União Europeia vai avançando para trazer para o seu lado de influência esses estados. A Tchecoslováquia se divide em República Tcheca e Eslováquia, depois a Polônia. Esses estados que integravam o Pacto de Varsóvia, que era o pacto militar da região socialista, passam a integrar a OTAN, que é o pacto militar da área capitalista da Europa Ocidental, né, e vão economicamente sendo influenciados pelo capitalismo da Europa Ocidental. E alguns passam a integrar a União Europeia, né, Polônia, República Tcheca, e aí vai Hungria, Bulgária, As especulações em torno de uma possível terceira guerra mundial, tendo como estopim o conflito na Ucrânia, é exatamente porque os Estados Unidos parecem estar se aproveitando dessa dissidência ali entre a Ucrânia e a Rússia para chegar na fronteira da Rússia. Exatamente. Que aí é o segundo passo. O conflito. Se tirou a cortina de ferro, aí vem aquela linha que protegia a Rússia, que fazia parte da União Soviética. Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia. Aí os Estados Unidos estão entrando lá. Já começou há mais tempo com a Geórgia e vai se infiltrando. Agora que agora é a Ucrânia. A Ucrânia está lá do lado da Rússia, fronteira com a Rússia, né, perto de Moscou. Então, e aí você tem a parte da Ucrânia, fronteira com a Rússia, que é pró-Rússia, e a parte da Ucrânia, fronteira com a União Europeia, que quer entrar na União Europeia. E aí Estados Unidos e a União Europeia incentivam essa divisão, aí ofendendo, afetando interesses estratégicos
que a Rússia não pode deixar, não pode abrir mão, não pode tolerar, nenhum governo toleraria, não é Putin não, nenhum governo toleraria. Bom, muita coisa ainda aconteceu em 2014, como por exemplo a China, que passa os Estados Unidos, né, a economia chinesa. A gente teve ainda o massacre no México, a violência contra 43 estudantes, né, desaparecidos. Um absurdo isso. Que é realmente lamentável isso que aconteceu em 2014. Que é uma ação feita da polícia municipal, a mando do prefeito municipal, em aliança com o tráfico de drogas e bandidos pesados. Então você tem os bandidos fardados do Estado ao lado dos bandidos não fardados do tráfico de drogas, né, matando 43 jovens estudantes. É um escândalo isso, e lembrar que isso é um escândalo que não acontece só no México, não. É verdade, mas aqui na América Latina a gente também tem notícia boa, né? Um acordo de paz entre as Farc e o governo colombiano, e temos também uma reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, né? Que é a notícia do final do ano. Essa é a melhor, né? Apesar... Obama vai para Cuba. Embora não tenha exatamente ocorrido o fim do embargo, que é o que a gente espera. Era o que a gente esperava, não. É o que a gente espera. Mas é o início, né, do fim do embargo. Pois assim, início do fim, né, nem a melhor expressão, não. Mas é assim, agora esse embargo começa a ser desconstruído. Acho que a gente pode falar. Tinha algumas pessoas daqui que ficavam mandando os outros, né? Vai para Cuba, sem conhecer Cuba. A gente tem também alguns programas sobre Cuba. É interessante, é bom ir para Cuba. Cuba, né, essa noite, é o único país na América que não vai ter nenhuma criança dormindo na rua, é Cuba. Né, onde todas as crianças estão na escola. Então não é tão essa coisa horrorosa como diz, que tanto até o Obama agora vai para Cuba. Isso é gostoso, né? Mas E aí a questão né, do fim do bloqueio, uma construção começa a ser feita, é importante lembrar, né, os 5 agentes cubanos, tem um livro feito sobre isso. É do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que é um livro sensacional. Sensacional, que é sobre a história desses 5 cubanos que estavam presos nos Estados Unidos e que foram libertados agora, chegaram em Havana, foram recebidos pelo Raul Castro. O livro é espetacular. Eles já foram objeto de muitas manifestações em favor da libertação deles para que eles pudessem voltar para Cuba. Né? Agora... Foram agentes do governo cubano que se infiltraram nos Estados Unidos na e comunidade com isso, cubana para eles conseguiram impedir, atentados. Claro, eles conseguiram impedir muitos atentados ao país cubano, né, a Cuba. A Cuba, patrocinado por movimentos e os que queriam desestabilizar o governo, queriam desestabilizar o projeto socialista em Cuba. Né? E eles são, na verdade, tidos como verdadeiros heróis pelos cubanos. Né? Enfim. Bom, a gente tem notícias também tristes, né, de 2014, muitas pessoas nos deixaram e eu acho que vale a pena aqui a gente lembrar, especialmente Gabriel Garcia Marques, né? Escritores brasileiros também. João Baldo Ribeiro, nós tivemos aqui também artistas, né, o José Wilker, que também faleceu em 2014, políticos, juristas como Márcio Tomás Bastos, Maurício Torres, Manuel de Barros, gente. Tão triste, né, a gente perder pessoas tão importantes da nossa literatura, da política, da televisão. Nelson Ned, Plínio de Arruda Sampaio, Roberto Gomes Bolanhos, o famoso Chaves. Né? Então, muita gente que deixou essa vida aqui, não sei como é que a gente pode tratar disso aqui não, porque isso é tema para muitos outros programas, mas enfim, pessoas que agora nós não temos mais essa companhia e que deixaram saudade, né, especialmente. Deixaram sua arte, sua história aqui com a gente, seu exemplo, e agora estão no universo quântico, continuando a influenciar a vida no universo. Excelente solução, Zé Luiz, gostei muito. Bom, continue com a programação da TV comunitária e a gente vai estar atento a tudo que acontecer em 2015 para acompanhar você nesse novo ano. Até a próxima.